Então, seguindo, Mahatma Gandhi vai dizer que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então é o que nós estamos dizendo, né? Que o Sermão da Montanha é um resumo do Evangelho, é uma norma de bem proceder. Então vamos lá, já que temos que entender bem as bem-aventuranças, então aqui quais são elas? São 8 bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, quando Jesus as enunciou, ele vai dar uma condição, ou seja, uma coisa relacionada à ação humana, o que nós podemos fazer, e qual vai ser o resultado dessa ação, ou seja, a recompensa que teremos, a recompensa divina para as ações humanas. Em outras palavras, quando Jesus anuncia as bem-aventuranças, ele está nos colocando numa situação proativa. Não somos só observadores e Deus faz aquilo que Ele quer. Não, a resposta divina, a recompensa divina vem em relação àquilo que pudermos fazer. É a lei pura e simples de ação e reação. Isto é, então, conclusão. As bem-aventuranças vão dar uma condição humana e a partir dessa condição nós teremos um resultado. No caso das bem-aventuranças, um resultado satisfatório. Então, de Jesus, no final das bem-aventuranças, vou voltar aqui. Então, quais são as bem-aventuranças? Primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, isto é, os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos pelo amor e por justiça, porque deles é o reino dos céus. Então está aqui, ações humanas, são 8, e as suas recompensas. E no final Jesus encerra as bem-aventuranças dizendo: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim se perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Então, no primeiro discurso, no início da sua grande missão, Jesus já está adiantando o que irá acontecer aos seus discípulos, que eles vão ser perseguidos em nome da justiça, mas que todos os profetas também o foram, mas que eles deveriam perseverar, porque o reino dos céus pertence a eles, aqueles perseguidos por amor e justiça. Ok? Agora, só para ver o significado de bem-aventurança, as bem-aventuranças, elas têm origem primeiro no hebraico, depois traduzido para o grego e por fim para o latim, para chegar no que temos hoje. Então, do latim vem da palavra escher, não sei como é que fala, mas está aí, do hebraico, e essa palavra, ela significa ser feliz por amar ao Senhor. Abençoado, ou seja, portador de luz. Então, Escher é portador de luz. Já do grego, a palavra que é utilizada é Makarios. Makarios significa felicidade, alegria divina e perfeita. Não essa alegria
efêmera, humana, que qualquer coisa pode abalar, mas não, uma felicidade permanente. Da filosofia grega, Macários, ou seja, essa bem-aventurança denominada Macários, ela é uma felicidade que é um fim último e supremo bem do homem, constitui o verdadeiro sentido da vida. Então é mais que uma alegria, é um estado de felicidade e que nada material pode abalar. Por fim, do latim, vem a palavra beatus, que significa feliz, santo, rico em virtudes. E foi dessa palavra beatus, que é uma bem-aventurança, que é a bem-aventurança que se originou o termo beatitudes. Então, as beatitudes são as bem-aventuranças. Então, agora abrindo um pouquinho, o slide ficou meio carregado, mas acho que dá para a gente acompanhar. Eu busquei fazer uma escada numerada. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção na imagem, eu vou tentando explicar, para a gente poder compreender as bem-aventuranças. Preste atenção na imagem, a imagem que em cima está representando uma escada ligando a terra ao céu, é a representação da escada de Jacó, em que nós iniciamos a nossa trajetória muito ligados à matéria e aos poucos nós vamos desenvolvendo as virtudes para que possamos ligar-nos e escalar até o supremo das virtudes, enaltecendo o espírito e não a matéria que é perecível. Então Jesus disse, felizes os, então vamos por ordem das beatitudes, das 8 bem-aventuranças. Então a primeira das bem-aventuranças são os pobres de espíritos, isto é, os humildes, porque é dos humildes que é o reino dos céus. Então Jesus começa falando, prometendo o reino dos céus aos pobres de espíritos, na primeira bem-aventurança, e na última bem-aventurança, se vocês prestarem atenção, fecha-se o ciclo, porque os perseguidos por causa da justiça também herdarão o céu, né? Voltando aqui um pouquinho, só um minuto aqui, olha. A primeira, os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Começa a primeira, e a última fecha, os perseguidos por amor e justiça, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus fecha o ciclo. Na primeira e na última, a recompensa é a mesma, mas o viajante dessa escada evolutiva não é o mesmo, porque quando ele é pobre de espírito, quando ele é humilde, ele se põe na condição de herdeiro do reino. Agora, quando ele chega no 8º degrau, que ele é perseguido por causa da justiça e age com resiliência, ele já é merecedor desse reino. Então, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta bem-aventurança, ela vai nos dizer da relação do ser humano com Deus. Então, os humildes, os sofredores, né, os aflitos, os pacíficos e aqueles que têm, e aqueles que têm fome e sede de justiça, isso tem a ver com a nossa relação com o mundo, ou seja, a relação dessa busca do ser humano viver no mundo e compreender como Deus, o Pai, que o pôs nesse mundo para evoluir, tem um propósito para tudo isso. Então, a nossa relação com o divino, nós com o nosso eu interno, com o nosso divino. É busca de nos livrar do egoísmo, fortalecer o nosso ego, mas trabalhar dentro do caráter de desenvolver-nos espiritualmente, sem ser dominados pelo ego. Já a segunda parte da escada,
que é a parte à direita, nós vamos ver os degraus 5, 6, culminando no 8, porque daí vão ser os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Agora já é a relação entre os seres humanos, ou seja, o relacionamento nosso com o nosso próximo. O quão misericordiosos somos, a nossa capacidade de perdoar, quão puros nós conseguimos ser para estabelecer uma conexão com Deus, no sentido de nos conectar com o próximo e, através dessa conexão, estarmos conectados ao todo. Se ao invés de serem pacíficos, como no passo 3, nós pudermos promover a paz, como Francisco de Assis nos ensinou, Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz, ou seja, é diferente. Os pacificadores, eles promovem a paz. Eu já começo a ser o quê? Um co-criador na obra divina. E isso vai culminar, porque quem procura trazer a paz em um mundo de provas e expiações, com espíritos ainda muito atrasados, muito infantis, muito ignorantes, eles serão perseguidos por aqueles que se julgam os donos do mundo. Então culmina na 8ª, que é a perseguição por conta da justiça. Esses sim serão merecedores do reino de Deus. Então, a parte esquerda é a relação do ser humano com Deus. A parte direita é o relacionamento do ser com o próximo. Todos eles culminando no ponto central das bem-aventuranças, que é a justiça. Então, se de um lado, na primeira etapa da minha escalada, eu ansio por justiça, no ponto culminante da segunda parte da escalada, eu provavelmente serei perseguido por causa da justiça, como foi Jesus, como foi os discípulos e tantos outros exemplos que temos.